Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá e o nosso encontro diário com a mitzvah de lermos, ouvirmos e estudarmos a Parashá semanal com a leitura diária. E dessa forma, nós estamos, como diz tanto os nossos sábios como o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, diariamente estamos em contato com a Torá e dessa forma, conectados com a Torá, nós estamos conectados com o soberano do universo, E nesse sentido, a nossa alma divina, ela é fortalecida para prevalecer sobre a alma animal e cumprir a sua missão como alma divina de moldar a alma animal para servir a Hashem, Então, Baruch Hashem por isso, bendito seja Hashem, que tem nos concedido a graça de diariamente podermos estar conectados com a tarde com a Torá, o estudo de Torá e acima de tudo conectados com Hashem para a nossa leitura diária da Parashá semanal, ok? Estamos aí conectados, já com a Carla de Costa e a Donária. Baruch Hashem, tem mais gente conectados aí. Vamos colocando aí um shalom para aparecer o nome aqui e podermos dar um shalom para aqueles que assim comparecem nessa conexão conosco, ok? Hoje nós estamos no dia 24 do mês de março do ano 2021, pelo calendário secular gregoriano, e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 11 de Nissan. Hoje é o aniversário do nosso Rebbe Menachem Mendel, que em sua memória hoje estaria completando 119 anos. Nasceu em 11 de Nissan de 1902, então hoje estaria completando 119 anos. E como nós já aprendemos aí dentro da questão judaica, o ano do aniversário que nós completamos, então o nosso salmo é um salmo a mais. No caso específico, o salmo do nosso Rebbe, ele fazendo 119 anos, então o salmo do nosso Rebbe, ele é o salmo 120, que é o salmo para em memória do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, da nossa geração. Então, em memória e honra ao nosso Rebbe, nós vamos então recitar o salmo 120, por essa data especial do aniversário do nosso Rebbe, ok? Então, Salmo 120, em memória, em honra ao nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, que assim nos diz: um cântico de ascensão. Em minha angústia clamei ao Eterno, e ele me atendeu. Livra minha alma, ó Eterno, de lábios mentirosos e línguas enganadoras. O que ganhará e o que te será acrescido por teres uma língua enganadora? Calúnias são como as flechas aguçadas dos guerreiros, que transportam brasas vivas. Ai de mim, que tive que peregrinar em Meshech e habitar nas tendas de Kedar. Minha alma, por bastante tempo, teve que morar entre os que odeiam a paz. Não quero a guerra, mas mesmo quando lhes falo de paz, eles preferem a guerra. Então esse é o salmo do nosso Rebbe. E dentro desse salmo aqui nós podemos, de uma forma simples, porque falar do Rebbe, precisamos de muito tempo, E algumas coisas nós estamos sempre diariamente falando com referência ao nosso Rebbe, verdade? Então, por isso, de acordo com esse salmo aqui, nós podemos ter uma visualização dos tempos dele, dos seus pais, da sua família,
atrás da cortina de ferro, né? Quanto mais se falava de paz, mais guerra eles queriam, né? E depois que chegou no mundo livre, nos Estados Unidos, aí ele encontrou um outro tipo de guerra. Esse tipo de guerra que ele encontrou nos Estados Unidos, exatamente um oposto daquilo que havia ali atrás da cortina de ferro. Atrás da cortina de ferro, com todos os perigos, entre eles de prisão, ameaças e morte, não difere muito do tempo que nós estamos vivendo atualmente. Dentro desse contexto, era necessário realmente ter um bom porte de emuná, de fé, confiança em Hashem. Então, nesse sentido, todos aqueles que viviam a sua fé monoteísta atrás da cortina de ferro, tinha uma fé que foi chamada de uma nobreza de fé, porque tinha propósito, tinha realmente princípios e tinha objetivo, o que é mais importante, né? Dentro desse contexto, quando o Rebbe ele chega nos Estados Unidos, o Mundo Livre, mesmo antes dele assumir, né, a liderança do movimento Chabad e posteriormente assumindo a liderança, entre tantos ensinamentos, um deles ele diz que no Mundo Livre, a pergunta que ele fazia: onde está a nobreza da emuná que havia atrás da cortina de ferro? Porque no Mundo Livre, o maior perigo que nós corremos chama-se vazio espiritual. Vazio espiritual. Isso significava e significa, né? Realmente o Mundo Livre, ele te deixa com os portões não abertos, mas ele deixa os portões escancarados. Você pode falar, pode fazer, pode pintar o set, pode bordar, pode fazer o que quiser, né? Não se exige fé. Afinal de contas, o mundo é livre. Tanto faz você ir para a direita ou para a esquerda, subir ou descer, ir para o norte, sul, leste ou oeste, ir para os quatro ventos no mundo livre. Cada um tem liberdade plena, entre aspas, para fazer o que bem entender. Então o Rebbe, ele realmente chama a atenção para o mundo judaico, a princípio, onde ele começou a colocar a casa mais em pé, mais em ordem, e trazer principalmente do pós-guerra, pós-holocausto. O Rebbe, ele se preocupou em renovar, né? Vamos assim dizer, ou restaurar realmente a fé judaica, o judaísmo, para que as pessoas pudessem ter as suas feridas saradas, cicatrizadas, e pudessem viver com mais desprendimento, no sentido de não ter vergonha do que é e o que é a sua fé, e poder falar de forma bem clara aos quatro ventos: eu sou judeu e eu vivo o judaísmo, né? Então essa foi a base para que realmente no seu tempo o judaísmo fosse revivado e as pessoas pudessem, os judeus pudessem realmente viver a sua fé judaica monoteísta, e assim aos quatro cantos poder falar quem são e o que é a sua fé e quem é o seu Deus, né? Então esse vazio espiritual é algo que realmente traz com que as pessoas não tenham aquela, que nem atrás da cortina de ferro, né? O perigo constante, a prudência, a vigilância constante, as ameaças e aquela vigilância para não cair nos laços das ameaças, o perigo constante de ser preso, sua casa invadida e ser levado para o tribunal, né, da morte, como era conhecido, e os que eram levados para lá
tinha 99,9% de certeza que não voltariam. E assim como o Rebbe Menachem Mendel, como também o Rebbe anterior, tiveram aí momentos trágicos, mas realmente a ação divina foi espetacular e maravilhosa. Então, diante dos enormes perigos, ameaças, prisões e de morte, era necessário realmente ter uma nobreza de fé, viver com poder e autoridade da fé, certo? Por isso, nós temos aí o exemplo do Rebbe anterior, que quando um judeu era levado preso, ele ia lá no tribunal da morte. Ele ia lá enfrentar os inimigos cara a cara, peito a peito, para que um dos seus não fosse injustiçado, torturado, preso e também levado à morte, né? Então ele ia lá no tribunal da morte, enfrentar o inimigo. Por quê? Porque a sua fé não era vazia. A sua fé era fundamentada. E diante dos perigos, é quando mais nós nos sentimos que não somos nada, que somos fracos, frágeis, e por isso nós clamamos e suplicamos ao soberano do universo, todo-poderoso, Criador, ajuda, socorro, proteção, livramento e vida. Então por isso o mundo livre, o Rebbe encontrou essa grande adversidade para o mundo judaico, o vazio espiritual. Onde no mundo livre não é exigido a nobreza de uma fé. A nobreza em todos os sentidos e em todos os níveis. Um depende do outro. Ninguém é mais do que ninguém. Não se fala pelas costas de ninguém. Não se fala mal do seu doméstico da fé, do seu irmão. Como família, as divergências, elas sempre são resolvidas dentro da casa, dentro da família, e não sai por aí falando aos quatro ventos. O mundo livre, o grande adversário daqueles que se colocam no caminho da fé é o vazio espiritual. Então, o nosso Rebbe, que está completando 119 anos, está trazendo para cada um de nós a mensagem do seu salmo, o Salmo 120. Por isso, para nós, Benei Noor, não judeus, andando ombro a ombro com os judeus no serviço a Hashem, um serviço do coração, um serviço de amor. Vamos encontrar a nobreza da nossa fé monoteísta judaica. E como Benei Noor, vamos viver a nobreza dessa fé. Ok? Para o Hashem, né? Temos aí, hoje vamos falar mais alguma coisinha sobre Pesach, mas primeiro vamos lá na nossa gota também da sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que também vem de acordo realmente com a data do seu aniversário e o salmo, e o seu salmo até o próximo aniversário é o Salmo 120, né? E uma das formas de você se conectar com o Rebbe durante esse período também é recitando esse Salmo 120 durante o curso do ano, né? Os momentos que você voluntariamente quiser estar com uma conexão a mais, né, com o Rebbe, então você vai com o Salmo 120, ok? Nós estamos a 187 dias de 5.781 deste ano. E a gota de sabedoria do nosso Rebbe diz assim no dia de hoje, gota de número 187, do primeiro livro, Trazendo o Céu para a Terra, que são 365 meditações, ok? Uma por dia durante os 365 dias, e hoje
de número 187, que está na página 143, dentro ainda do grupo Libertando-se. Diz assim: se você faz a sua vontade só porque ela tem sentido para você, então o que isso tem a ver com Ele, o Eterno? Você está fazendo a sua vontade, não a vontade do Eterno. Você está de novo na sua própria prisão. E você continua sentado sobre as chaves. Então essa é a nossa gota de sabedoria do nosso lema. O grupo dos ensinamentos das gotas de sabedoria desse período, que ainda vamos ter aí, além de hoje, vamos ter mais 3 dias dentro do grupo Libertando-se, né? Então, se você faz a sua vontade só porque ela tem sentido para você, então o que isso tem a ver com o Eterno? Nada. Porque você está procurando simplesmente satisfazer a sua própria vontade. Porque isso diz sentido para mim. Isso diz respeito a mim. Percebeu como que continua o eu e o para mim em foco? Por isso, dessa forma, então o que o Eterno tem a ver com isso? Nada. Você ainda continua prisioneiro de si mesmo. Você continua prisioneiro da sua própria vontade. Então você continua prisioneiro e sentado sobre as chaves. E vejam bem, amados, que quando se fala de ego, você tem uma ramificação violenta dentro dessa questão do meu eu, do meu ego, do para mim. Tudo aquilo que envolve a minha própria vontade, o meu ego, o meu egocentrismo, né? Entre aspas, a minha verdade. Porque eu descobri, porque eu entendi, continuamos prisioneiros de nós mesmos. Então o eu, com seu ego, com seu egocentrismo, ele tem as suas múltiplas raízes, sempre envolvendo o eu e o para mim. Por que as pessoas são orgulhosas? Por causa do seu ego, que está muito fortalecido. Por que as pessoas são prepotentes? Se manifestam como que eu sei mais do que você. Eu estou vendo o que você não está vendo. Por isso você precisa, né? Alguns usam, né? Certos palavreados aí que são ofensivos direto às pessoas. Você precisa tomar uma atitude para fazer como eu e se libertar. Se libertar do quê? Se você procedendo assim continua prisioneiro de si mesmo? Moshe, o grande profeta, dito, escrito está, que igual ele, e nem maior do que ele, não se levantará. Mas ele foi chamado de um homem de grande humildade. Numa certa feita, nós já vimos isso anteriormente, no livro de Shemot. Numa certa feita, Moshe, cheio das suas verdades, ele chama a atenção de Arão, o seu irmão. E Arão, pacientemente, humildemente, não se levantando contra a autoridade de Moshe, não chutando o balde, como diz o outro, né? Mas de forma simples e humilde, e respeitando a liderança de Moshe. Ele explicou para Moshe
o porquê que estava comendo do sacrifício. E quando Moshe ouviu a explicação de Arão, ele humildemente reconheceu o seu erro e continuaram andando juntos. Arão não falou um monte de abobrinha para Moshe e saiu por aí tentando levar consigo um determinado grupo para montar um outro grupo. Nós somos família. Nós estamos na mesma casa. Nós temos o mesmo Deus e Pai. Por que eu vou rachar a família? Só porque eu sei mais? Porque enxerguei mais? Porque eu vi mais? Eu entendi mais? Não esquecendo que essa é a visão daquele que está dominado pelo seu ego. Ele vê as coisas assim. E ele acha que é verdade absoluta o que ele diz, o que ele pensa, o que ele fala. Então, na realidade, se você está fazendo a sua própria vontade, e ela tem sentido para você, porque o exemplo que nós estamos dando aqui, que é a questão daquela pessoa que está dominada pelo ego, portanto, pelo seu próprio egocentrismo, então eu estou mais à frente do que você. Então essa questão de você estar de novo na prisão, o maior inimigo do ser humano é o seu ego. Não é nem a idolatria. O maior inimigo do próprio ser humano é o seu egocentrismo. Não é nem mesmo a sua desobediência a mandamento A ou B ou C. Porque enquanto você não vencer o seu ego, mesmo que você esteja servindo, louvando o Deus verdadeiro, o Deus único, você ainda continua prisioneiro. Então, por isso, amados, o Rebbe, o seu exemplo, assim como Moshe, trazendo para nós o exemplo de não sermos prisioneiros do nosso eu, do nosso ego, que nós possamos cada dia mais estarmos aí verdadeiramente, como diz o tema, né, desses grupos de ensinamentos, libertando-se, que nós possamos aproveitar aí Pêssar e trazer realmente essa libertação. Os sábios mesmos falam e dão exemplo que a escravidão do Egito, ela precisa ser real. Sem sombra de dúvidas, o povo judeu foi escravo no Egito. Precisaram se libertar do Egito. E à medida que adentraram no deserto, houve um tratamento sempre em frente, progredindo, colocando o ego no seu devido lugar. Para nós, principalmente Benei Noor, que não tivemos fisicamente falando o Egito, Mitzrayim, como escravos, mas os próprios sábios falam que nós estamos no mundo, e esse mundo também é conhecido como Mitzrayim, o Egito, e sermos escravos do Egito significa estarmos realmente servindo o nosso ego, que tem as suas diversas ramificações, e aí vamos servindo o nosso eu com as suas ramificações. Então, nós precisamos nos libertarmos do nosso Egito, o nosso ego, e o nosso mundo livre que tem um vazio espiritual, para que tenhamos realmente uma fé nobre, a nobreza da fé.
para podermos viver esses desafios que estão diante de nós com nobreza, sempre alicerçados na Torá, na palavra de Hashem. E como Benei Noach, sem sombra de dúvidas, seguindo um rabino, como diz, né, o Pirkei Avot, o conselho, né, dos nossos pais, procure um rabino e siga-o. Então, para nós, do Movimento Benei Noach Brasil, nós temos 3 rabinos: o Rav Shimon Brand, o Rav Michel Tabachnik e o Rav Yaakov Gerenstad. Ele é a liderança do Movimento Benei Noach Brasil. Então, se nós temos essa liderança que é apoiada, né, diretamente por esses outros 2 rabinos e mais com os devidos reconhecimentos em Israel, nos Estados Unidos, então nós não precisamos ficar procurando outro rabino. Com todo respeito aos outros rabinos, cada um tem os seus méritos, cada um tem os seus louvores. Por isso que o Conselho dos Pais dizem bem claro: ó, procure um rabino e sigam. Pronto, acabou. Essa é a realidade. Então você escolheu um rabino, então siga aquele rabino. Não fica pulando cerca atrás de outros rabinos. A não ser que o rabino que está na tua liderança possa dizer para você: ó, tal rabino você pode assistir os seus vídeos, seus estudos, não tem problema nenhum. Caso contrário, continue com o seu rabino. Ficar pastando em outros pastos, isso significa furto, roubar, porque você já tem o seu pasto, o seu aprisco, você já tem a sua liderança. Então é nesse sentido, amados. Por quê? Porque os próprios sábios falam. Rashi, quantas e quantas vezes ele entrou, entre aspas, no bom sentido, ele entrou em choque com o Rambam, Maimônides e Companhia Limitada, e vice-versa. Um diz A, outro diz B, outro diz ABC, e assim sucessivamente. Por isso que os sábios orientam nesse sentido. Procure um rabino e sigam. E ponto final. Vamos em frente. A nossa jornada monoteísta como Benei Noach precisa seguir em frente. Ok? Bom, vamos lá na questão agora da nossa Haggadah de Pessach, né, que o Rav Yaakov disponibilizou para as comunidades, né, ligadas ao Movimento Benei Noach Brasil. Então eu quero ler para vocês aqui a introdução da nossa Haggadah, que diz assim: de acordo com o Sefer HaChinur, a mitzvah de contar sobre a saída do Egito na noite de Pessach tem o objetivo de reforçar a fé no Criador do mundo de forma geral e também a fé na criação do mundo de forma específica. Ou seja, acreditar que o mundo não é algo autônomo, mas sim tem um Criador. O mundo, ele não vive sozinho, não. Ele tem um Criador. Esse Criador é que rege todas as coisas. Mais ainda, o contar sobre a saída do Egito reforça a nossa fé de que Hashem renova a sua criação a cada momento, diferentemente da visão de que o mundo foi criado nos 6 dias da criação e de lá em diante. Ele está submetido às leis da natureza. Mas reforçar a nossa fé no eterno bendito seja, que observa e cria o mundo a cada instante e pode modificar a natureza e fazer milagres grandiosos como na saída do Egito, né? Simples, para resumirmos essa passagem que acabamos de falar aqui, segundo os nossos sábios, eles nos falam sobre a questão da sabedoria da Mishnah,
de que o mundo de ontem já não existe mais. Que quando você acordou de manhã, um novo mundo se criou. Deus criou um novo mundo para você continuar existindo. Entendeu? O mundo de ontem não existe mais. Existe o mundo de hoje. Amanhã, o mundo de hoje passou. Só para despertar sua curiosidade. Continuando, apesar de que os antepassados de Ben-Noach não participaram do êxodo do Egito, quando se lê a Haggadah de Pessach e falamos sobre os milagres, isso tem o poder de introspectar e fortalecer a fé no Criador, né? Então, nesse parágrafo aqui, o nosso Rav Yaakov Gerenstad está dizendo para cada um de nós, Bnei Noach, né, que ao comemorarmos, né, o Pessach e a saída do povo judeu do Egito, né, e quando estamos lendo aquilo que é pertinente aos Bnei Noach, a Haggadah de Pessach, e falamos, né, sobre os seus milagres, o objetivo é que tem o poder de introspectar, ou seja, de levar no mais profundo do nosso ser e fortalecer a fé no Criador. Ou seja, aquilo que está ligado aos ensinamentos da libertação do Egito e também fortalecer a fé, a confiança no Criador. Então esses são objetivos que precisamos ter no dia de Pessach, ok? Continuando. Baseado no veredito de Maimônides em seu livro Mishneh Torah, Lei de Reis, no capítulo 10, parágrafo 10, aonde um Ben-Noach pode voluntariamente fazer uma mitzvah da Torá, além das 7 leis universais que lhe foi ordenado, para receber recompensa com a condição de que ele a cumpra de acordo com a halahá, de acordo com a lei judaica, foi compilado alguns trechos da Haggadah de Pessach, pertinente ao Ben-Noach, para que ele possa, se assim desejar, voluntariamente, portanto, cumprir as mitzvot desta noite de acordo com a halahá. Temos certeza de que, em breve, teremos o mérito de presenciar a redenção final e verdadeira através da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, aonde se concretizará a profecia plenamente, né, de Sofonias 3:9. E então transformarei os povos em uma língua pura para evocarem em conjunto o nome do Eterno e os servirem ombro a ombro com os judeus, né? E Adonai Moreno Verabeno Melech HaMashiach Leolam Vaid. Então, essa é a introdução do nosso Rav Yaakov Gerenstad na Haggadah de Pessach, ok? Então, a Haggadah já foi distribuída e temos aí até sábado, né, para quem tiver alguma dúvida, para mandar as suas perguntas e serão respondidas no momento oportuno antes de Pessach, ok? As principais mitzvot do Seder são comer matzah, narrar a história do êxodo ao recitar a Haggadah e explicar o significado de 3 itens importantes. O Pessach, o cordeiro pascal, né? Ou melhor, né, o cordeiro do sacrifício. A matzah e maror, que são as ervas amargas. Beber 4 taças de vinho, comer maror e recitar o Halel, o cântico de louvores a Deus, que são os Salmos 113 até o Salmo 118, que são que é o cântico de louvores, ok? Então, são esses ingredientes aí que estão ligados diretamente ao Seder de Pessach, ok? Então, todas estas coisas estão sendo aí comentadas no dia a dia e também na noite de Seder, de Pessach, estaremos aí trazendo
nessa nossa comemoração como Benenor, naquilo que é pertinente, né? Comemorando, né, a festividade. É como se nós estivéssemos comemorando o aniversário de alguém, para melhor entendermos assim, né? Então é como se estivéssemos comemorando de uma certa forma o aniversário de alguém. Vamos então para a nossa quarta aliá, no capítulo 8 de Levítico, do verso 1 até o verso 13, com os comentários de Irash, e em seguida mais alguns comentários daquilo que estamos aprendendo até aqui, referente aos korbanot, os sacrifícios. Então, os ritos de investidura. A Torá descreveu já anteriormente como Deus ordenou a Moshe que empossasse os sacerdotes ao longo de toda a semana precedente ao dia 1º de Nissan do ano 2449, a contar da criação. Agora relatará que, chegada a hora de dar início a esses ritos, Deus repetiu sua ordem para que Moshe os executasse, pois é sempre conveniente lembrar que a pessoa de que foi acertado antes, quando chega o momento de fazê-lo, e em seguida, que Moshe executou esses ritos conforme lhe fora ordenado. Ou seja, Deus disse lá atrás, agora vem reforçar, para que não se perca nenhum detalhe, né? Então nós temos aí, sobre essa semana da investidura dos Kohanim e do Kohen Gadol, então nós temos aí os componentes, a função e a distribuição das partes dos sacrifícios, dos korbanot, para cada ocasião e função aqui. Então, o primeiro componente que nós temos nessa história aqui é o componente que é o touro jovem. O touro jovem, a sua função é oferenda de pecado, que o Kohen Gadol tinha que trazer. A distribuição das partes desse sacrifício: o sangue aplicado à saliência do altar, resto do sangue derramado sobre a base do altar, gordura queimada sobre o altar e carne queimada fora do acampamento. Então esses são os ingredientes do touro para o Kohen Gadol, né? O touro jovem, oferenda de pecado. Depois nós temos o carneiro 1 e o carneiro 2. O carneiro 1, que é oferenda de elevação, a distribuição das suas partes está sangue aplicado a cantos opostos do altar, gordura e carne queimada no topo do altar. O carneiro 2, que é a oferenda de investidura, sangue aplicado a sacerdotes, resto do sangue aplicados a cantos opostos do altar, depois aspergido sobre sacerdotes e suas vestes, gordura e coxa direita queimada sobre o altar, e o peito comido por Moshe, e o resto da carne comida por sacerdotes. Depois nós temos o quarto componente aqui, que fala dos 10 pães não fermentados comuns. Esse quadro aqui nós estamos trazendo um resumo de uma forma simples do que foi dito até aqui, ok? Então, os 10 pães não fermentados comuns está ligado à oferenda de farinha. Um queimado sobre o altar e o resto comido por sacerdotes. Ou seja, um pão era queimado sobre o altar e os demais eram comidos pelos sacerdotes. O quinto componente aqui que nós temos são 10 pães não fermentados escaldados, que também faz parte da oferenda de farinha. Um era queimado sobre o altar e o resto comido pelos sacerdotes. E o sexto ingrediente aqui, 10 biscoitos achatados não fermentados, que também faz parte da oferenda de farinha. Um era queimado sobre o altar e o resto era comido pelos sacerdotes, ok? Então esse é um resumo aqui
sobre as oferendas de investiduras dos Kohanim, certo? Tanto do sumo sacerdote como dos sacerdotes, ok? Então, portanto, no dia 23 de Adar do ano 2449, Deus falou a Moshe dizendo: tomarão com os seus filhos as vestes sacerdotais, o óleo de unção, o touro da oferenda de pecado, os 2 carneiros e o cesto de 30 pães não fermentados, conforme te ordenei há 6 meses. E congrega a comunidade inteira à entrada da tenda da reunião. Oficiarás como sumo sacerdote, ofertando todos os sacrifícios. Para isto veste uma simples túnica branca. Isso daí foi ordenado a Moshe, porque o Kohen Gadol e os Kohanim ainda não estavam investidos, né, das suas funções sacerdotais. Moshe fez conforme Deus lhe ordenou, e a comunidade inteira milagrosamente se congregou no espaço muito limitado à entrada da tenda da reunião. Ou seja, um lugar que podia acomodar 100 acomodou 1000. Como isso aconteceu? Milagrosamente, né, aconteceu ali um milagre. E onde podia ter 100 estava 1000, porque um milagre aconteceu ali, ok? Moshe disse à comunidade: este procedimento que estáis prestes a testemunhar é o que Deus me mandou fazer. Não é por minha glória nem pela de meu irmão Arão que o farei, mas só porque Deus me ordenou que o fizesse. Então aqui Moshe estava falando a toda a comunidade que ele não estaria ali ungindo o Arão e os seus filhos, porque simplesmente ele era irmão e sobrinhos. Eu não estou fazendo isso, disse Moshe, por vanglória, ou seja, glória própria. O que eu estarei fazendo é porque Deus me ordenou. Esta é a vontade de Deus. É isso que Moshe quis deixar bem claro para toda a comunidade. Verso 6. Moshe fez avançar Arão e seus filhos e imergiu-os na água de um mikve. Vestiu Arão com as calças, pôs a túnica sobre ele, cingiu-o com o cinto, vestindo-o com o manto, pôs o efod sobre ele, cingiu-o com o cinto do efod, amarrando suas 2 pontas e adornou-o com ele. Pôs o peitoral sobre ele e introduziu os urim e tumim no peitoral, pôs o turbante sobre sua cabeça e pôs a lâmina de ouro, o diadema sagrado, suspensa por um cordão colocado por cima do turbante, apoiada sobre sua cabeça abaixo da frente do turbante, como Deus ordenara a Moshe. Moshe tomou o óleo de unção e ungiu o santuário e tudo que estava nele, e assim os santificou. Aspergiu dele sobre o altar 7 vezes, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, e o lavatório e sua base, para santificá-los. Derramou do óleo de unção sobre a cabeça de Arão e ungiu, para santificá-lo. Moshe fez avançar os filhos de Arão, e vestiu-os com calças, túnicas, cingiu-os com cintos, e pôs suas coberturas da cabeça, como Deus ordenara a Moshe fazer. E aqui nós encerramos então a nossa quarta aliá. Vamos para os demais comentários, né? Entre eles nós temos aí não somente comentários de Rashi, mas também temos os comentários do Targum Onkelos, Haftarot e comentários compilados de textos rabínicos clássicos e das obras do Rebbe de Lubavitcher, né? Então, com os comentários destes sábios, né, entre outros também. Então, vamos ver aqui o que nos fala sobre esses korbanot até o momento aqui. Nós vimos até aqui em que uma oferenda de agradecimento trazida estava ligado diretamente a agradecer a Deus por um milagre que tenha acontecido a uma pessoa. Por exemplo,
são 4 questões principais. Primeira, aqueles que fizeram uma viagem por mar. Segundo, aqueles que atravessaram o deserto. Terceiro, aqueles que estiveram presos. E quarto, uma pessoa doente que se recuperou. De todas essas pessoas, é exigido um agradecimento a Deus, né? Diz o Salmo 107, verso 21 e 22. Elas darão graças a Deus por sua bondade e por suas maravilhas para a humanidade, e elas abaterão sacrifícios de agradecimento. Outro sábio, né, no caso aqui nós vimos o que Irache acabou de dizer. Outro sábio aqui, ele nos fala da seguinte forma, Tosfot, né, um dos sábios. Nos Salmos, a sequência ela está da seguinte forma. Primeiro, a viagem no deserto, né? O segundo, prisão. O terceiro sobre doença e o quarto sobre viagem, né? Então, nos Salmos, Tosfot fala que tem essa sequência aqui, né? Aqui nessa questão da ordem que Tosfot está falando, né, melhor dizendo, ele colocou em ordem de perigo, ou seja, o primeiro é o mais perigoso de todos, que é a viagem no deserto, ok? Então, Tosfot, ele fala que os Salmos foi colocado dessa forma, em ordem de perigo. Porém, no Talmud, a sucessão é a seguinte: primeiro é a viagem pelo mar, segundo é a viagem pelo deserto, o terceiro é a doença e o quarto é sobre a prisão. Nesta sequência, pelo Talmud, ela está mais comum sobre a ordem de frequência. Por isso que em primeiro está realmente viagem pelo mar, porque é mais comum viajar pelo mar, principalmente nos idos, tempos antigos, né? Então, por isso, pelo Talmud, a sequência ela está nesse sentido aqui, de ordem de frequência, ok? Outra coisa que nós podemos aqui aprendermos nas faíscas de Hassidut, né? Os ensinamentos diversos da Hassidut, o pensamento racídico apresenta ainda uma outra sequência para os 4 casos que requerem uma oferenda de agradecimento, correspondendo ao processo pela qual a alma desce a este mundo. Então aqui, segundo o Hassidismo, a sequência aqui já muda um pouquinho. Por quê? Porque na visão do Hassidismo é uma visão sobre a alma no jardim das almas, no mundo espiritual, e ela descendo para este mundo inferior e habitando o corpo que nós estamos, ok? Então, segundo o Hassidismo, a ordem seria, primeiro, pela pessoa doente, segundo, a prisão, terceiro, viagem por mar e quarto, né, viagem pelo deserto. Com referência à pessoa doente, o Hassidismo diz que quando a alma deixa a sua fonte e inicia a sua jornada de cima para baixo, rumo a este mundo, o intenso amor por Deus que ela experimentava anteriormente fica debilitado e assim a alma se torna doente por causa do seu desejo de recuperar o amor perdido, né? Então é interessante essa visão do Hassidismo, né? O primeiro tópico sobre doente, né, pessoa doente, exatamente sobre a nossa alma que estava plenamente numa comunhão com Deus, estava plenamente em um shalom, estava plenamente numa consciência divina e agora faz a sua viagem para esse mundo inferior. Então ela se torna doente. Por quê? Porque a sua experiência de amor pessoal com Deus começa a ficar debilitado, e isso significa doença espiritual.
O segundo item, no caso de prisão, alguém que esteve preso. Então, dentro dessa visão do racidismo, à medida que a alma desce cada vez mais para baixo, ela vai sendo afetada pelo progressivo confinamento dos mundos espirituais e físicos, até que finalmente ela é presa em um corpo, que é esse corpo terreno, esse recipiente de barro. Então, nesse segundo aspecto, prisão, vem mostrar para nós que, à medida que a alma vai descendo para habitar esse corpo, então ela, progressivamente, ela vai sendo colocada em confinamento a respeito dos mundos, tanto espiritual como físico. E até que finalmente, hora que ela habita aquele corpo que está sendo formado no ventre, né? No ventre da mãe, vamos deixar bem claro, né? No ventre da mãe, porque existe uma certa ideologia que diz aí que mulher não é mãe e nem deve ser chamada de mãe, né? Então essas aberrações e idiotices, por isso frisamos, no ventre materno de uma mulher que está se tornando mãe. Então, nessa medida que a alma vai habitando aquele feto que está sendo formado, e segundo os nossos sábios, após 40 dias, já é uma vida, literalmente falando, a alma já está naquele pequeno ser, certo? E já está confinado, né? A terceira é a viagem por mar. Enquanto a alma estiver morando neste mundo, há o perigo de que ela possa se afogar nas águas turbulentas da mundanalidade e do fisicalismo, né? Então, a alma ela corre o risco de se afogar nesse mundo perverso, profano, né? Nesse mundo físico, e ao se envolver cada vez mais com a matéria, a questão física e tudo mais pertinente a isso, ela vai ficando cada vez mais se afogando nestas águas turbulentas. E o quarto é sobre o deserto, né? A viagem pelo deserto. A alma pode retroceder mais ainda. Deus não o permita que a nossa alma não venha retroceder mais ainda, a ponto da pessoa viver uma vida estéril e destituída de qualquer significado espiritual, né? Então, quando você vê essas pessoas aí dominadas por essas ideologias nefastas, você vê aí como que regrediu a alma dessas pessoas. Misericórdia! Como que regrediu a alma dessas pessoas. Então, na realidade, nessa regressão absurda, estas almas estão num deserto abrasador e estão correndo sérios riscos, entre aspas, de vida, ok? Então, com esses desafios, como esses desafios são grandes, a alma é forçada a fazer um juramento antes de deixar a sua fonte. Seja íntegra e não seja perversa, que lhe dá a força necessária para superar os obstáculos. Então, segundo os nossos sábios, falam que quando a nossa alma ela foi chamada para fazer esta viagem, né, e passar por essas fases, né, doente, prisão, pelo mar, pelo deserto, estando sujeito a isso. Então, os nossos sábios falam que quando a alma foi chamada, primeiramente, ela suplicou a Deus, que não queria vir, não. Aliás, aqui está tão bom, Senhor, né? Estamos numa plena comunhão contigo, temos pleno shalom, vivemos plenamente na luz como tu és luz. Mas aí Deus diz para aquela alma, né? Diz lá para a alma da Rosa Maria, diz para a alma lá da Malu de Brasília, diz para a alma
a Carla de Costa, lá de Santa Catarina, diz para a Marli, para a alma da Marli, lá de Vitória, Espírito Santo, diz lá para a Donária, de Lisboa, Portugal, diz lá para a Iaritza Verônica, lá no Chile, né? Quem mais está por aí? Né? Então Deus diz para a sua alma, ó, você vai, porque você tem uma missão a cumprir lá no mundo inferior, você vai habitar aquele corpo, você vai receber o nome X, que acabamos de falar aqui de alguns, certo? E você tem uma missão a cumprir lá. Então, segundo os nossos sábios, diz que o Eterno diz à nossa alma, seja íntegra e não seja perversa. Então os nossos sábios dizem que antes da nossa alma ser forçada a descer para cá, né? Então ela precisa fazer um juramento, né? Quando Deus diz, seja íntegra e não seja perversa. Isso lhe dará força para sobreviver e vencer naquele mundo inferior. E a alma faz este juramento. Por isso que muitas vezes nós, Benei Noach, não judeus, que chegamos nesse caminho aqui, hoje, atualmente, e ao analisarmos a retrospectiva da nossa vida, da nossa jornada espiritual, hoje nós podemos dizer, puxa vida, lá atrás, alguma coisa me dizia exatamente isto. Agora estou compreendendo. A minha alma está buscando cumprir o juramento, seja íntegra e não perversa, para poder retornar à sua origem, para retornar à sua fonte. Por isso, Deus disse àquela alma, né? Iranilde Pereira, você vai habitar aquele corpo lá e você vai ter o nome de Iranilde Pereira. Você vai habitar aquele corpo lá e você vai ter o nome de Felipe Costa. Certo, Felipe? E assim sucessivamente. Então, por isso que a nossa alma, ela procura subir, se elevar. E a nossa alma animal, ela precisa estar sendo moldada pela alma divina para somar a alma divina, a nossa alma animal, para prestar cada vez mais um autêntico serviço ao nosso soberano, ao nosso Deus. Então, dessa forma, né, seja íntegra e não seja perversa. Essas são palavras que nos dão forças necessárias para podermos superar os nossos obstáculos. Por exemplo, e acredito que ao ouvir o exemplo você vai responder, eu já passei por isso, em outros níveis estou passando por isso, e isso te dá certeza que em outro nível maior, mais elevado e melhor, você também vai passar por situações semelhantes. Ou seja, seja íntegra e não seja perversa, que lhe dá força necessária para superar os obstáculos. Quantas vezes você se encontrou numa situação em que você ficou muito irado? A alma animal ficou um verdadeiro leão, rugiu, que nem um leão feroz selvagem. E muitas vezes você chegou até a falar um monte de palavrão. Quem falar que não passou por isso, duvido, hein? E aí chegou aquele ponto que você disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde que vai tudo às favas. E quando você estava para chutar o balde, de repente alguma coisa aconteceu no seu interior, no meu interior. E nós falamos assim para nós mesmos, espera aí. Se eu perder a esperança em Deus, o que vai me sobrar? E aí nós, como bons filhos, nós viramos para Deus e fala, Senhor, me perdoe,
por agir dessa forma irada, mas vem em meu socorro e me ajuda, para que eu possa seguir a minha jornada. Todos nós passamos por algo semelhante. Depois que passamos por isso e saímos vencedores, mais para frente veio alguma coisa mais difícil, um obstáculo mais complicado, que você chegou também a certo momento, não como a primeira vez lá atrás, todo cheio de ira, um leão selvagem, rugindo, esbravejando, com as garras todas afiadas, expostas, pronta para trucidar quem estivesse na tua frente. Não mais naquele nível, porque você foi aprovado. Agora no outro nível, as garras já estão escondidinhas, o rugido já não é tão forte como o primeiro. E mais uma vez você roga ao soberano: me perdoe, Hashem, me perdoe, Deus, mas me ajuda em frente. Eu não quero perder a Ti. É a nossa alma divina mostrando para nós que ela tem um compromisso com Deus de ser íntegra e não perversa. Quantas vezes que alguém fez um mal para você, te prejudicou de alguma forma, e a princípio você disse: ah, não vai ficar barato isso não. Não vou deixar barato isso não. Na primeira oportunidade, ó, foi-se. E na primeira oportunidade, você veio, foi-se a raiva que tinha lá atrás, foi-se embora. E você, novamente: Deus, tem compaixão, me ajude. Novamente, alma divina. E então nós superamos aquele obstáculo, somos vencedores sobre aquele obstáculo. Vem um tempinho de refrigério aí, para que outros desafios possam acontecer. Então é assim que as faíscas de Hassidut, os ensinamentos, né, dos nossos sábios, do Hassidismo, vem mostrar para nós essa realidade aí. Agora, uma outra coisa que eles nos falam nesse sentido, preste atenção. A Torá requer que a carne sacrificada, que se tornou ritualmente impura, seja queimada. Já vimos aí que quando, depois de 2 dias, no terceiro dia, a carne se torna ritualmente impura. Ela precisa ser queimada completamente, não pode fazer nada com ela. Então, nós já aprendemos isso daí, já vimos essa realidade, certo? Felipe Costa, só Hashem mesmo. Tem hora que a gente parece que perde todos os cabelos da cabeça. Tem hora que a gente parece que perde barba, bigode, e a gente fica com aquele carão lavada, né? E aí a gente tem que pedir mesmo para o Eterno, né? Ora, Hashem, misericórdia aí, senão a foice vai passar no meu pescoço, não é verdade? Então vamos lá em frente. Então, nós já aprendemos que a carne que se torna impura, ela precisa ser queimada até virar cinzas, né? Então, para que a outra... Por que se faz isso? Por que se queima completamente a carne? Porque ela se tornou impura. Não essencialmente. Não essencialmente. Qual é o objetivo principal de queimar essa carne impura? Qual é o objetivo principal de Deus de orientar para que se queime essa carne impura, que ela se tornou ritualmente impura? Para que ninguém, às vezes, por acidente, venha comer da carne que se tornou impura e ele se torna impuro, incorrendo em pecado. Então a preocupação de Deus é fazer com que a pessoa não venha
sofrer as consequências de um pecado. Então, antes que isso aconteça, Deus diz a Moshe, e Moshe orienta o Kohen Gadol e os Kohanim: remova toda a possibilidade de alguém cair numa cilada de pecado. Portanto, dessa forma, até mesmo se a pessoa que está segura de que nenhum obstáculo fará com que ela mesma peque, então ela tem por obrigação de eliminar aquele obstáculo, ou seja, eliminar aquela coisa que pode fazer com que alguém venha pecar, para que ela seja, para que ela venha correr na bênção e não na maldição. Dessa forma, nós temos por obrigação de eliminar qualquer questão que possa fazer com que as pessoas venham pecar. E aí, amados, é um monte de coisas que nós temos pela frente aí. Nós precisamos ver na nossa realidade do dia a dia. Cada um tem uma situação e um estilo de vida diferente, certo? Então, uma coisa certa, dentro dessa conexão com Deus, e pedindo a Ele discernimento: Senhor, o que eu preciso remover para que tal pessoa não venha a pecar, não venha a sofrer, não venha a cair na armadilha e sofrer as consequências de um pecado. Então, qual é a experiência que eu passei? Essa daí que você está falando, ô Felipe Costa. Cortar o mal pela raiz, ou seja, cortar o mal na própria pele. Na própria pele. Por exemplo, alguém conhece você como um bom fofoqueiro? Isso daí é terrível, hein? Eu estou precisando saber de alguma coisa sobre alguém. Eu vou atrás daquele fulano. Eu vou atrás daquela fulana. Porque como bons fofoqueiros que eles são, eles sabem de tudo. Então aí, Felipe Costa, vem cortar o mal pela raiz. Vem cortar o mal na própria pele. Então aí, primeiramente, Deus trabalhou comigo. E aí então, Ele mostrou a verdade, eu vi, entendi e disse: Senhor, não vou fazer mais isso. Não vou ser mais fofoqueiro. Não vou ser mais fofoqueira. Ponto. Beleza. Deus aceita. Você fez com verdadeira techuvá. Deus aceita o teu sacrifício. Agora você precisa remover, entre aspas, esta carne que sobrou, ou seja, remover a carne que se tornou impura. Você precisa queimá-la completamente. Vamos para a prática? Vamos lá. Ou seja, você precisa remover essa carne que se tornou impura. Qual é a carne que se tornou impura? Você já foi purificado, não foi? Beleza? Ok. Então como que você vai remover essa carne que se tornou impura? A fama de fofoqueiro. Sobrou essa carne. Sobrou essa fama. Sobrou. Já foi removida da sua vida? Baruch Hashem. Agora você precisa queimar. Como que você vai queimar isso? A primeira oportunidade que alguém chega a você para ouvir de você uma fofoca, você vai queimar essa carne. Fulano ou fulana, aquela pessoa fofoqueira que você veio atrás, não está mais aqui não. Não faço e não aprovo fofocas. Você quer ouvir verdades? Olha o que Deus diz sobre aqueles que falam mal do próximo.
não tem a bênção, tem a maldição. Você está queimando a carne que se tornou impura. Se essa pessoa, ela realmente quer mudar de vida também, ela vai te procurar sempre, não mais para fofoca, mas para conhecer as verdades celestiais. Agora, se aquela pessoa, ela não quer nada disso, certamente nunca mais ela vai te procurar, porque você queimou a carne. Semelhante a isto, tantas outras coisas que você analisar, você fará da mesma forma, ok? A Malu, lá de Sebastião, Distrito Federal, eu que o diga, graças a Deus minha vida está assim. Levei uma rasteira daquelas quando eu pensei que estava me reerguendo, lá vem a vida e me dá outra rasteira, ainda estou tonta. Ô Malu, essa experiência pessoal sua, né? Maravilha, né? Se realmente o Eterno não te amasse, ele deixava seguir o curso natural aí para baixo, né? Mas como ele te ama, ele quer te elevar, né? Baruch Hashem por isso, né? Que as palavras ditas neste momento sejam mais para ajudar a se elevar do que qualquer outra coisa, ok? Baruch Hashem, Paula Silva e Leila Alves. Baruch Hashem. Glória a Deus pela sua palavra, verdade. Só ela é verdade plena, ok? Então, vejam o ensinamento que nós tivemos aí, ok? Uma outra coisa que nós também vimos nesses dias é sobre a questão da oferenda, do sacrifício, ela sendo levantada aos quatro ventos, sendo sacudida aos quatro ventos, né? Norte, sul, leste, oeste, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Então, os sacrifícios sendo feitos dessa forma aí. Então, qual que é o ensinamento que nós podemos aprender de forma simples e que dá para compreendermos de forma simples, né? O nosso arroz com feijão, como diz o outro, né? O que Deus está mostrando para nós aqui é o seguinte, ó. Para cima, para baixo, para frente, para trás, à direita, à esquerda, norte, sul, leste, oeste. Você precisa sempre estar irradiando luz e não outra coisa. Simplesmente isso, irradiando luz. A luz da Shekhinah, da presença divina, a luz da Torá, a luz da Teshuvá, a luz das preces Tefilá ou Tefilot, a luz da Tzedaká, a luz do estudo de Torá, a luz das 7 leis universais. Isto, de forma bem simples e objetiva. É isso que Deus quer realmente de cada um de nós. Ok? Ok. Sobre os Korbanot, nós vimos aí e nós aprendemos que nós temos 5 tipos de Korbanot, 5 tipos de sacrifícios. Primeiro, Olá, que é a oferenda que é completamente queimada. A segunda é Minchá, que é a oferenda de farinha, que tem 5 especificações nessa oferenda. A terceira é Shelamim, que é a oferenda de paz, né? O quarto é o Hatat, que é a oferenda pelo pecado. E o quinto é o Hasham, que é a oferenda pela transgressão. Esses dois últimos, que são oferendas de pecado, haverá, né? Haverá, né? Haverá significa pecado, né? Também é bem conhecida essa expressão pecado com aquela palavra Avon, né? Que é uma rede de cosmético aí que chama Avon, né? A tradução é pecado, né? Não estou dizendo aqui que está proibido de usar algum tipo de produto deles, não, só estou falando um exemplo aí, ok? Certo? Então,
esses dois últimos tipos de sacrifícios aqui, pelo pecado e pela transgressão, são dois tipos de sacrifícios, korbanot, que Deus não gostaria de receber. Muito pelo contrário, o que ele gostaria de receber sempre são os três primeiros. Olá, minha shelamim, ou seja, a oferenda de completamente queimada, a oferenda de farinha, a oferenda de paz, que são oferendas voluntárias. Por que voluntárias? São aquelas que cada pessoa que tem vontade de se aproximar por amor de Deus, a Deus, se aproximar dele por amor, então seriam essas três primeiras oferendas. Isso nós podemos fazer, principalmente depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, quando foi destruído pelo Império Romano, pelas legiões romanas, né? Então esses três primeiros aqui, Olá, Minha, Shelamim, que são oferendas voluntárias, nós podemos fazer diariamente através destas questões, as nossas preces diárias, né? Techuvá, arrependimento, retorno a Deus, as preces diárias, a tzedaká, atos de bondade, de misericórdia, ajudar o próximo, o órfão, a viúva, o destituído, o desvalido, trazer os dízimos e ofertas para as causas nobres que envolve, né, a nossa jornada monoteísta, para que nestas causas nobres tenhamos aí o quê? Um local específico como comunidade para receber as pessoas para as reuniões, estudos, seminários, encontros e etc. Certo? As 7 leis universais para nós vivermos as 7 leis dia a dia. Então esses são os 3 primeiros tipos de sacrifícios que Deus ele realmente quer encontrar com cada um de nós. Então vamos falar somente dos 3 primeiros, né? E o seu significado para as nossas vidas, ok? Então o sacrifício de Olá era um sacrifício de animal, muito mais dispendioso do que o de uma ave. Se um judeu desejava doar um Olá, ou seja, uma oferenda para ser completamente queimada, mas não podia dar ao luxo de comprar ou de abrir mão de um animal, né? Quer dizer, ele não tinha condições de poder comprar um animal de maior porte, que exigiria mais valores monetários. Então, Deus orientou que poderia também doar uma das aves, né, um pombo ou uma rola, né, que são os únicos 2 tipos de aves, né, pombos e rola, para ser oferecidos. Só esses 2 tipos de aves. Deus ordenou que as aves deveriam ser queimadas sobre o misaber, que é o altar do sacrifício, com as penas. Não era para tirar as penas, eram queimadas com as penas. Quando nós lemos isso, nós imediatamente pensamos, queimar um pássaro com as penas, imagine o cheiro, né? O odor, o mau cheiro de uma ave sendo queimada com as suas penas, né? Então realmente quem estava perto teria aquela vontade de sair correndo, porque o cheiro é muito forte e é muito ruim, né? Mas qual era o objetivo de Deus? Temos um milagre que acontecia aqui. Qual que era o milagre? Este odor, esse mau cheiro não era real. Ele se tornava um bom cheiro agradável a Deus e, portanto, o ambiente em si, ele também tinha um bom cheiro. Esse era o milagre que acontecia. Agora, qual era o objetivo de Deus para que aquela pessoa pobre, menos favorecida, trouxesse então aves para o sacrifício, né, de Olá, que era um sacrifício de agradecimento? Nesse sentido, Deus mostra para nós que o objetivo principal de Deus era que, para aprendermos, se a ave já era de menor porte em referência aos demais,
Se fosse tirado dela as penas, então ficaria aquela coisa minúscula, certo? Completamente despenada, e aquele sacrifício aos olhos, eles poderiam parecer, né, para o próprio ofertante, que era menos favorecido, poderia parecer que era uma oferta desprezível, né? Era uma oferta insignificante. Então Deus ele teve o cuidado de fazer com que as aves que fossem levadas, além de não oferecer um mau cheiro, né? Um odor horripilante, mas Deus fez com que esse sacrifício se tornasse agradável, porque as pessoas envolvidas ali no pátio, elas sentiam um aroma agradável, um cheiro perfumado. Isso era a primeira prova de que Deus estava aceitando o sacrifício daquela pessoa como algo agradável. E ao mesmo tempo, Deus estava valorizando aquele sacrifício em que a pessoa poderia achar que era insignificante devido ao seu pequeno valor. Então Deus estava mostrando que realmente para ele tinha um grande valor. Por quê? Porque a pessoa estava fazendo com o coração alegre, voluntário, e ele estava fazendo por amor a Deus, porque ele queria ter mais proximidade com Deus. Diante desta realidade, qual é o aprendizado para nós? Os sábios nos chamam a atenção que nós precisamos realmente trazer o nosso korban, né, de agradecimento, Leshem Hashamayim, ou seja, que nós precisamos trazer o nosso sacrifício por amor a Deus. Por isso, diariamente, seja este olá, seja este sacrifício agradável a Deus. O segundo é a minhá, que é a oferenda de farinha. Um judeu que é rico deveria oferecer o animal como um sacrifício de olá, né? Quer dizer, um sacrifício de grande valor, porque o animal, um touro, né? Imagine o valor de um touro. Mas aquele que não podia adquirir um animal, ele poderia oferecer o sacrifício de aves. Então, o mais rico oferecia a olho visto um sacrifício mais caro. Aquele menos pobre ou menos rico, vamos assim dizer, ele poderia levar um sacrifício de aves, mas ainda tinha aquele que era mais pobre ainda. Ele também não podia ficar de fora. Então Deus orientou o quê? Que o judeu tão pobre que não podia ofertar um pássaro, então ele poderia trazer ali a oferta de farinha, farinha de trigo fina. Então veja como que Deus ele é misericordioso. Como sempre ele o foi, sempre ele é e sempre ele será. Pai das misericórdias. Então aquele tão pobre, ele também não ficaria fora da oferenda. Então ele poderia fazer a minhá, a oferenda de farinha. Tá vendo? Oferenda de farinha. Tanto a oferenda de olá, de animal de grande porte ou de aves, certo? Não eram ofertados para perdão de pecados. Eram ofertas agradáveis a Deus, porque eram ofertas voluntárias, de agradecimento a Deus. Eram ofertas de se aproximar com Deus, para se aproximar de Deus, certo? E agora nós vemos aqui em minhá a oferenda de farinha. Os outros, saía sangue? Saía. E a farinha? Não. Então, nem todos os sacrifícios para Deus exigia realmente o tal de derramamento de sangue, né? Por isso, quando você vê algum segmento religioso dizendo que
todo sacrifício é necessário derramamento de sangue. É mentira, não tem fundamento bíblico. A não ser que a farinha começasse a verter sangue, né? Aí, mas como farinha não verte sangue, então vamos ficar com o que diz a Torá, não o que diz certos segmentos religiosos. De acordo com a oferenda de farinha, que era chamada de minhá, e a palavra significa um presente. Embora o presente do homem pobre a Deus custe muito menos que o animal e a ave, que é ofertado por aqueles que têm um pouco a mais ou muito a mais, Deus, ele preza por esse que também traz a sua oferenda de farinha. Pois Deus sabe que o homem pobre poderia ter usado aquela farinha para assar pão para si mesmo, e mesmo assim ofertou seu alimento como presente para Deus. Ele pode até mesmo passar fome por estar oferecendo sua farinha como minhá, como presente a Deus. Por isso o Criador diz, o Korban minhá, é tão precioso para mim como se o homem pobre tivesse oferecido sua própria vida sobre o Mizaber, o altar do sacrifício. Porque ali ele estava ofertando tudo que ele tinha, ou seja, a farinha de trigo fina, que serviria para fazer pães e alimentar a si mesmo e a sua família, ok? Então Deus deseja que o homem pobre pense, embora eu não tenha dinheiro para um corban animal, mesmo assim posso ofertar um corban do tipo mais sagrado. Por isso Deus classifica o minhá entre os mais sagrados dos sacrifícios. Ou seja, para Deus, o sacrifício de farinha de trigo fina é mais valioso do que o dos animais e das aves. Está vendo como conhecer a Torá vai desvendando mistérios e tirando as vendas, né? Como que eu estava enganado. Então, por isso, vejamos agora a história, né? Então, o mundo judaico sempre tem as suas histórias. Sobre isto, né? Do homem pobre, sobre a farinha, diz os nossos sábios. Fatos reais, obviamente. O Rabi Hanina ben Idosa vivia a época do segundo Beit HaMikdash. Todos seus vizinhos e amigos doavam korbanot frequentemente no templo sagrado. Um deles prometia, trarei um korban olá para Deus. Outro faria um voto, ofertarei um korban shelamim, ou seja, animais quadrúpedes ou de aves. Rabi Hanina desejava de todo o coração ofertar um korban a Deus, mas ele era totalmente desprovido de posses, pobre demais para adquirir um animal ou mesmo uma ave, e nem sequer tinha dinheiro suficiente para comprar farinha para um korban minhá. A pobreza na casa de Rabi Hanina era muito grande. Certa vez, quando o Rabi Hanina estava caminhando pelos arredores da cidade, percebeu uma enorme pedra, aqui estava um presente para Deus que não custava nenhum dinheiro. Ao invés disso, ele empregaria tempo e esforço. O Rabi Hanina conseguiu ferramentas emprestadas para polir a pedra e dar-lhe polimento. Depois desenhou e pintou lindos motivos sobre ela, de forma a transformá-la numa obra de arte. A pedra daria um lindo ornamento para o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. O Rabi Hanina gritou, prometo que levarei esta pedra a Jerusalém. Mas a pedra era pesada demais para que ele levasse sozinho. Olhou à sua volta, procurou pessoas para se prontificarem e pudesse ajudá-lo a levar até Jerusalém. Mas o Rabi Hanina encontrou 4 operários. Quanto cobrarão para levar essa pedra até Jerusalém? Perguntou-lhe o Rabi Hanina, apontando para a pedra.
E eles responderam, 50 shelamim. 50 shelaim? O Rabi Hanina balançou a cabeça, não tenho tanto dinheiro agora comigo. Deus não queria que Rabi Hanina ficasse aflito por ter prometido levar a pedra a Jerusalém e agora não podia manter a sua promessa. Por isso Deus enviou 5 anjos, com a aparência de trabalhadores comuns. Rabi Hanina avistou-os caminhando pela estrada e fez-lhes a mesma pergunta que havia feito aos outros. Então eles responderam, carregaremos a pedra até Jerusalém. Se nos der 5 shelaim, você também deve nos ajudar a levá-la. O Rabi Hanina concordou. Levantou a pedra junto com 5 homens e, milagre dos milagres, um momento depois, eles todos estavam na cidade de Jerusalém. O Rabi Hanina pegou os 5 shelaim para pagar os 5 homens, mas eles desapareceram. E o Rabi Hanina, cadê estes homens? Eles desapareceram. Perplexo, o Rabi Hanina levou essa pedra ornamental como uma oferenda ao templo sagrado. E também contou aos juízes do grande Sanhedrim sobre os extraordinários fatos acontecidos. Disseram-lhes os juízes do Sanhedrim, cremos que aqueles não eram homens, mas eram anjos. Como o Rabi Hanina não desejava guardar os 5 shelaim que havia prometido pagar àqueles homens, Deus aos sábios para que o distribuíssem para Tzedakah. Vemos essa história que Deus valoriza um presente no qual a pessoa coloca intenção e esforço, que é chamado de kavanar. Intenção verdadeira, esforço para fazer. Vejam bem que os anjos em forma de homem disseram ao Rabi Hanina, vamos levar, mas você vai precisar ajudar também. Ele não ia de braços cruzados, debaixo de sombra em água fresca. Você precisa ajudar também. Ou seja, nós sabemos que nós temos anjos ao nosso serviço. Eles não vão fazer o serviço sozinhos. Você precisa participar. Por isso, as suas preces diárias é importante. A sua conexão com Deus é importante. Como que você quer que milagres aconteçam na tua vida se você, em vez de se conectar com Deus diariamente, você se desconecta de Deus e cria um vazio, um vácuo entre você e Deus? E esse vazio, esse vácuo criado entre você e Deus é como uma parede monstruosa que impede o agir de Deus. Mas quando você rompe essa barreira e você busca a sua conexão com Deus, através da sua alma divina, então aí acontecem milagres. Os sábios dizem que se nós pudéssemos ver no fim do dia, quando antes de irmos dormir e fazermos as nossas preces noturnas, entre elas o Shema, se nós pudéssemos ver o que aconteceu na esfera espiritual ao nosso redor durante o dia, nós poderíamos ter contemplado inúmeras vezes em que Deus ordenou aos seus anjos para nos protegerem contra o mal e a morte. Por isso diz o salmista, à noite eu canto a tua fidelidade, porque preservaste a minha vida para poder chegar à noite e dormir. E de manhã, quando abro os olhos, eu faço o Modéani. Eu agradeço a Deus porque Ele me devolveu a vida para eu viver mais um dia. À noite, vou louvar a Deus pela sua fidelidade. Assim nós não perdemos a nossa conexão com Deus. E milagres acontecem diariamente, ok? Então, dessa forma, né, devemos colocar sal em cada corbã, né? Se você salpicar bastante sal sobre a carne ou vegetais, eles serão preservados por um longo tempo. Sal nunca se estraga.
Deus nos ordenou colocar sal sobre nossos korbanot, nossos sacrifícios, para mostrar que os korbanot são um pacto permanente entre Deus e Benei Israel, os filhos de Israel. Mesmo agora, quando não temos mais um templo sagrado, não podemos oferecer korbanot. Deus perdoa nossos pecados através de nosso estudo sobre as leis dos korbanot, e quando o terceiro Bet Hamikdash for construído, novamente ofereceremos sacrifícios. O que fazemos hoje em dia para nos lembrar da mitzvah de salgar os korbanot? Colocamos o sal sobre a mesa quando fazemos uma refeição, porque nossa mesa ela é semelhante ao mizaber, ela é semelhante ao altar do sacrifício. O Midrash acrescenta outra razão para salgar os korbanot. No segundo dia da criação, Deus dividiu as águas. E ele disse a uma parte, fiquem no céu, e a outra parte, fiquem na terra. As águas que ficaram na terra, elas reclamaram com Deus, segundo os sábios que trazem para nós através da Mishnah. Senhor, nós não queremos ficar separados de Ti. Nós queremos continuar nos céus próximo de Ti, perto de Ti. E então Deus disse para eles, para as águas que ficaram aqui embaixo, usarei as águas da terra para meu serviço no Beit Hamikdash. Sal será tirado do mar, que deverá ser salpicado sobre todos os korbanot. Dessa forma, as águas que ficaram aqui embaixo, as águas para lavar os korbanot, os sacrifícios, o sal tirado da água do mar, então as águas que ficaram aqui embaixo estariam em conexão com Deus. É isso que Deus falou sobre essa questão aí, ok? E finalizando o Shelamim, a oferenda de paz, agora, né, vamos ver essa questão da oferenda de paz, que é seguido na Torá, que explica sobre o Shelamim, que é a oferenda de paz. Quando um judeu oferece um Shelamim, quando está feliz e deseja comer carne com famílias e amigos, mas também tem que tornar sua refeição sagrada ao compartilhá-la com Deus e com os seus Kohanim. Se alguém oferecesse um olá e um minhá, não tem permissão de comer nenhuma parte do olá. Ou seja, os dois primeiros sacrifícios, o ofertante não tem o direito de comer daqueles sacrifícios, só os Kohanim. Então pode desejar oferecer um boi, uma vaca, ou um carneiro, ou uma ovelha, ou ainda uma cabra, ou um korban shelamim. Uma das razões pelas quais o shelamim é chamado, né, é exatamente para trazer shalom, paz, a todos que estão envolvidos nele. O dono compartilha sua felicidade com os sacerdotes, e ele e sua família consomem a maior parte. Como é dividido por todos, faz com que todos eles vivam em paz e amizade entre si. Ok? Simplificando o Korban Shelamim. O que significa isso? Que é uma oferta de paz, uma oferta também não deixa de ser agradecimento. É uma oferta de alegria, né? Ou seja, como nós vimos aqui, o ofertante ele reúne a sua família, pessoas próximas a ele, faz o sacrifício, e a maior parte da carne do sacrifício, ele, família, sacerdotes e aqueles que estão com ele, os seus convidados, eles comem a maior parte da carne do sacrifício, né? E nisto significa que há harmonia, amizade constante. Resumidamente, né? Como que nós fazemos isso daí? De uma forma assim, para nós entendermos. É quando você está feliz, alegre, você está em paz, porque Deus, ele te abençoou de alguma forma, e você então oferece o quê? Um churrasco, uma refeição festiva, chama os seus amigos para participar dessa refeição festiva, né? Dentro desse escopo você vai fazer o quê? Você vai falar nesta reunião,
esse churrasco, esse almoço, esse jantar festivo, é porque Deus me deu tal bênção. E você exalta a Deus e todos participam da sua bênção, do seu shalom e da sua conexão com Deus. Ok? Então, esta nossa aliada de hoje sobre os Korbanot e os seus ensinamentos para o nosso dia a dia. Por isso, seja forte, seja luz, seja um sacrifício agradável a Deus. Shalom, shalom. Até amanhã com a nossa quinta aliá em A Tarde com a Torá. Até mais.